Olá, meus amigos desse canal Só Esportes, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por estarem conosco. Fórmula 1 em Miami, uma corrida que, no geral, foi um show, foi um espetáculo. Vimos na TV imagens espetaculares, mas a prova em si foi fraca, a não ser ao final, depois do acidente do Norris com o Pierre Gasly, com o safety car, as 10 voltas finais foram emocionantes. Então, vimos um circuito que os pilotos não aprovaram, mas correram, é óbvio, num trecho sinuoso absurdo da curva 11 à curva 16. Os pilotos não gostaram. Sorte que não choveu. Choveu durante a noite, lavou a pista toda, ficou sem aderência ainda mais. E sorte que não tivemos acidentes durante a corrida toda, com bandeira vermelha, inclusive, que era o esperado. Né? O circuito não foi tão bom de traçado, um asfalto que não agradou. Fora da parte limpa, o próprio Carlos Sainz, que bateu, disse que era como se estivesse em piso molhado. Mas o que se viu foi uma vitória da Red Bull e de Max Verstappen, uma vitória espetacular. A vitória do Verstappen mostra uma evolução da Red Bull que a Ferrari esperava, mas não esperava que não pudesse fazer frente, pelo menos nesse momento da quinta prova do Mundial. Ferrari que tem ainda e não levou a sua evolução, entre outras que virão, para o GP da Espanha dia 22, uma evolução aerodinâmica, mais potência na Power Unit, enfim, as coisas que as equipes planejam para mexerem aí nos carros de forma coerente a dar uma evolução àquilo que é possível dentro do regulamento. A questão que eu disse desde o início do campeonato é de que esse carro será uma evolução constante o ano inteiro. Por quê? Porque é um carro novo. E a Fórmula 1 tem algumas situações que são imutáveis. Né? Uma delas é construir um carro ruim, difícil mudar durante o ano. Construir um carro bom, ele pode evoluir, às vezes ele evolui e chega num ponto não passa daquilo. E a melhor de todas, que é construir um carro bom, ele pode evoluir, evolui e você continua tirando evolução desse carro. Além do que, uma outra coisa, você consegue colocar no carro, né, os engenheiros colocam e tudo resolve. A maioria das soluções chega perto de uma resolução. Isso tudo faz parte do trabalho aerodinâmico, que, como diz no próprio nome, é dinâmico. Né? É um trabalho que muda a cada momento. O carro é uma peça dinâmica de engenharia, né? Ele tem o pitch na hora que ele faz as curvas, ele tem aderência, ele tem abaixamento do bico na freada. Quer dizer, cada momento da pista, cada momento da corrida, ele trabalha com um tipo de uso dessa aerodinâmica. Né? Tanto é que o que vemos num carro de Fórmula 1 parado não representa nada. O que está ali é feito para andar em alta velocidade, acima dos 200 km por hora. Né? Abaixo nem efeito tem. Então esse processo todo mecânico, suspensão, o KERS, o ERSA, o turbo, o Power Unit, aliado à aerodinâmica, que fazem um bom carro. E às vezes esse carro não consegue passar de um certo ponto. O que se espera do torcedor da Ferrari, o torcedor da Ferrari espera, é que esse carro da Ferrari tenha resposta às evoluções. Porque, na verdade, a Ferrari teve um problema de pneu, com pneu médio, que não era tão esperado. A Ferrari usou muito mal os pneus médios, os dois carros, sendo que o Sainz bateu, nada a ver com os pneus, ainda no sábado, nos treinos, e o Sainz acabou saindo ali, teve que arrumar o carro, toda a equipe para a corrida, mas o Verstappen andou muito bem com os pneus médios. Então, os macios foram usados muito bem, a Ferrari fez a pole. Primeira fila, ótimo, porque é bom lembrar que o Verstappen errou nos treinos de classificatório na última volta dele. Né? Ele deu uma saída de curva ali rápida e aquilo já perdeu tempo. Então, quando da corrida que a Ferrari precisou do desempenho dos pneus médios, eles não vieram, principalmente o dianteiro direito do Leclerc, que estava bem desgastado. Em 9 voltas o Verstappen passou. Né? E além do Verstappen ter condições de ficar com esses pneus médios, ele trocou para os pneus duros, na hora do safety car, tal, saíram. E ali a Ferrari ainda teve a ilusão dita pelo próprio Leclerc. Né? Não sou eu que estou dizendo, o Leclerc disse.
acreditávamos que poderíamos passar a Red Bull com pneus duros, que melhoraria. E não aconteceu. Ferrari andou perto, andou junto, depois o Leclerc tirou um pouco até o pé para refrigerar o carro e os pneus e ficou em segundo mesmo, né? Saiu liderando o Mundial de Pilotos por 19 pontos. Ferrari lidera por 6 pontos o Mundial de Construtores, mas agora na Espanha, dia 22, é que nós vamos ver uma das verdades desse carro da Ferrari, que é, ou que será, se ele terá evolução proveitosa e realmente passará novamente a andar à frente da Red Bull como no começo da temporada. Vale lembrar que a primeira corrida a Red Bull quebrou seus 2 carros, depois o Verstappen quebrou de novo na Austrália, então não dá para ter uma medida do que ele poderia ter feito lá. Inclusive, como disse, a pole poderia ter sido do Verstappen caso ele não errasse, então não foi uma questão de desempenho do carro. Né? Não dá para saber. A Ferrari fez a primeira fila, mas talvez ele batesse o tempo das 2 Ferraris. Então é importante que a Ferrari tenha em mente, como disse o Mattia Binotto após a corrida, eu vi a entrevista do Binotto na TV inglesa, ele não tinha nem falado com os pilotos ainda, a não ser via rádio, depois os pilotos foram para o pódio, e ele disse, a evolução da Espanha nós estamos levando porque não pudemos trazer antes, tem o corte de gastos, e agora essa evolução dará resultado, nós temos que ter resultado com essa evolução. Né? Um carro que tem muita tração, esse carro da Ferrari, tem muita saída de curva, a saída de curva é a melhor, chega muito nas curvas, só que não tem a velocidade em reta agora, nessa prova não teve, como a Red Bull. E mesmo assim, né, tinha no começo da temporada. Então a Red Bull já evoluiu, todo mundo mexeu em asa, todo mundo fez o seu trabalho, fundo do carro, diminuiu o porpoising, né, a oscilação aerodinâmica. E o que vimos foi uma briga entre Verstappen e Leclerc, com o Verstappen sob controle da corrida o tempo inteiro. Plenamente sob controle. Leclerc chegou em segundo, o Sainz segurou o Pérez, quem tentou ultrapassar foi o Pérez, mas acabou saindo reto no final da reta dos boxes e não conseguiu chegar, e o Sainz fez um grande terceiro lugar. Pela lógica, o terceiro lugar teria sido do Sérgio Pérez. Né? Então tudo isso que vimos mostra que a corrida da Espanha, onde os pilotos mais conhecem o traçado, onde as equipes mais conhecem a pista, onde os dados de Barcelona são os mais detalhados possíveis, porque é lá que as equipes fazem o seu teste de pré-temporada, esse ano curto, como nos outros, né, por causa do regulamento, mas é um conhecimento muito grande da pista de Barcelona. Então, sem dúvida, será uma prova tecnicamente, não sei se esportivamente será emocionante, mas tecnicamente nós vamos ver muita coisa nesse circuito espanhol lá na Catalunha. Meus amigos, fiquem conosco no Só Esportes, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e muito, muito, muito obrigado e até semana que vem. Tchau!